em seu nome como pessoa física. Item 3, das inscrições. 3.1. O período para a inscrição de projetos neste edital é, a gente ainda tem que definir essa data, por isso não está completo, devendo ser respeitados os procedimentos estabelecidos por este edital. 3.2. Todo o processo de inscrição, avaliação e acompanhamento dos projetos se dará exclusivamente pela via digital no endereço www.cultura.pr.gov.br. 3.2.1. Para participar do Profice, o proponente deverá obrigatoriamente integrar o cadastro de agentes culturais do Estado do Paraná, disponível no endereço www.cultura.pr.gov.br. 3.2.2. O formulário de inscrição e as planilhas serão disponibilizados pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná por meio da Coordenação de Incentivo à Cultura, SIC, no endereço eletrônico acima citado, no CISProfice, dentro do módulo de inscrição. 3.2.3. O nome, o CPF, CNPJ, o endereço, contatos telefônicos e o e-mail do proponente deverão ser obrigatoriamente os mesmos discriminados no cadastro do agente cultural. 3.2.3.1. No caso de pessoa jurídica, incumbe ao representante legal a inscrição. 3.2.3.2. Para fins da inscrição de projetos de pessoa jurídica, além dos representantes legais, deverão estar relacionadas obrigatoriamente no Sistema de Informações Culturais, Agentes Culturais, localizado na aba Meus Dados, Sócios, os diretores e administradores. 3.2.3.3. Para fins de inscrição de projetos, serão considerados como o mesmo proponente a pessoa física e a pessoa jurídica quando os proprietários, sócios, diretores ou representantes legais desta tiverem projetos inscritos em seu nome como pessoa física. 3.2.4. O proponente deverá fazer o preenchimento completo do formulário, anexando os documentos e demais conteúdos exigidos pelo edital. 3.2.5. O proponente deverá anexar os documentos obrigatórios correspondentes ao anexo 3, que serão analisados na primeira etapa do processo, denominada de habilitação, e o anexo 4, que compõe a análise técnica e de mérito pelas comissões técnicas. 3.2.6. Toda a documentação deverá ser digitalizada e, quando for o caso, frente e verso, devendo ser observado o seu prazo de validade no momento da inscrição. 3.2.7. Os documentos e conteúdos obrigatórios para anexação deverão respeitar as especificações técnicas exigidas pelo CISProfice e pela CProfice. 3.2.8. À SEC é reservado o direito de exigir, em qualquer momento, a apresentação do documento original. 3.2.9. O ato de inscrição dos projetos implica na aceitação do estipulado neste edital, seus anexos e nas demais normas que o integram.
Item 4 do projeto. Os elementos e informações necessários que deverão compor o projeto visando a sua análise estão contidos no formulário de inscrição, cabendo aos proponentes, além do seu integral preenchimento, anexar apenas os documentos e materiais obrigatórios exigidos pelo edital. 4.2. O projeto inscrito deverá contemplar obrigatoriamente 4.2.1, uma área artístico-cultural. 4.2.2, uma das categorias apontadas no anexo 1, conforme item 1.3. 4.2.3, um item referente à forma de abrangência, conforme item 1.4. 4.2.4. Uma das faixas orçamentárias indicativas de valores, apontadas no item 1.5. 4.3. No caso do projeto contemplar mais de uma área cultural, o proponente deverá optar pela área cultural principal de atuação. 4.4. Caso o projeto utilize recursos complementares oriundos de fontes diversas ao Profice, eles deverão ser informados no formulário de apresentação do projeto. 4.4.1. É vedada a sobreposição entre os itens custeados com recursos do incentivo fiscal e aqueles a serem obtidos junto a outras fontes. 4.5. Não poderão ser custeadas com os recursos originários do incentivo fiscal no âmbito do Profice as seguintes despesas. 4.5.1. Honorários para elaboração do projeto. 4.5.2. Divulgação e comercialização que somadas ultrapassem o limite de 20% no orçamento total do projeto aprovado. Total aprovado do projeto. 4.5.3. Coordenação e captação que somadas sejam superiores a 15% do valor captado para o projeto, sendo que cada uma delas, individualmente, não poderá ultrapassar o limite de 10%. – 4.5.3 destacada. 4.5.4. Qualquer tipo de pagamento ao incentivador ou ao seu representante, assim como pagamento de despesas com passagem, hospedagem e alimentação de funcionários do incentivador ou de seu representante ou de pessoa contratada por este. 4.5.5. Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração a servidores da SEC e das entidades a ela vinculadas. 4.5.6. Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a recolhimentos fora do prazo. 4.5.7. Aquisição de imóveis e veículos automotores. 4.6. As despesas com aquisição de material permanente somente serão aceitas no caso de seu valor comprovadamente ser menor do que o valor para a locação do bem. 4.6.1. Neste caso, ao término do projeto, o proponente deverá doar o bem
para a Secretaria de Estado da Cultura ou com a anuência desta para uma instituição declarada de utilidade pública sediada no Estado do Paraná, com a comprovação apresentada na prestação de contas do projeto. 4.7? Ponto 1. Ok. 4.7. Os proponentes deverão zelar pelo bom nome das instituições envolvidas e obrigatoriamente incluir em todo material promocional, impresso, virtual e audiovisual e nos novos produtos culturais resultantes do projeto, as logomarcas do Profice, do Governo do Estado do Paraná e da SEC. O nome logomarca do incentivador poderá constar no material de divulgação. 4.7.1. A inserção das logomarcas deverá respeitar os critérios e orientações contidos no Manual de Divulgação disponível no site www.cultura.pr.gov.br. 4.7.2. Tá, 4.7.1 destacado. Além da inserção de logomarca, além das inserções das logomarcas, o proponente também deverá, obrigatoriamente, mencionar em suas peças de divulgação, em mídias eletrônicas e ou digitais, rádio, TV, internet, quando utilizadas, e em seus espetáculos, na abertura e ou no encerramento, a expressão projeto realizado com apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Paraná. 4.7.3. Todos os materiais de divulgação devem ser enviados para aprovação prévia para o e-mail profice@sec.pr.gov.br. O prazo para análise é de 5 dias úteis. Em caso de ano eleitoral, a aplicação das logomarcas seguirá as orientações determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral para o pleito, que serão divulgadas nos endereços www.cultura.pr.gov.br. Tem aí um trabalhinho de casa que a gente não fez. Eu vou ler, a regra é a mesma, tá? A gente só vai mudar a redação, deixar positivo. É vedada a substituição dos integrantes da equipe principal do projeto, salvo por motivo de força maior ou mediante prévia aprovação da CEPROFICE. 4.8. A substituição dos membros da equipe principal do projeto dependerá de prévia análise e aprovação da CEPROFICE. 4.8.1. Os demais membros que não integrem a equipe principal poderão ser substituídos independente de análise e prévia aprovação da CEPROFICE até o percentual de 20% do quadro total. 4.9. Caberá exclusivamente aos proponentes a responsabilidade pela legalidade da utilização dos elementos artísticos discriminados nos respectivos projetos, atendendo em especial às disposições da Lei Federal nº 9.610, de 1998, pertinente aos direitos de autor, isentando o Governo do Estado do Paraná e a Secretaria de Estado da Cultura de qualquer ônus nesse sentido. 4.10. Os projetos deverão ser concluídos no prazo máximo de até 24 meses, contados a partir da emissão do certificado de aprovação,
sendo que não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo para a conclusão. 4.11. O relatório final do projeto e a prestação de contas dos recursos obtidos por meio do Profice deverão ser entregues pelo proponente à SEC, conforme o modelo disponibilizado no site www.cultura.gov.br. Aqui, na verdade, a gente está aguardando a entrega do módulo de prestação de contas, que a Regina Iori comentou no início da manhã, e a gente vai colocar ali a aba, né, a área do sistema onde está o espaço, o ambiente onde esse proponente vai subir ali esses documentos. No prazo máximo e improrrogável de até 30 dias contados a partir do encerramento da execução do projeto, conforme cronograma de atividades. 4.12. Para fins de otimização de recursos deste edital, não poderá um profissional ser remunerado por mais de 2 funções em um mesmo projeto. 4.13. Respeitando o orçamento global inicialmente proposto, os projetos poderão sofrer remanejamento orçamentário até 20% do valor total previsto inicialmente para a rubrica, sem prévia aprovação da CEPROFICE. 4.13.1. Caso o pedido de remanejamento seja superior ao percentual indicado no item supracitado, ou haja a inclusão de rubricas, o mesmo deverá ser submetido à prévia análise e aprovação da CEPROFICE. 5. Da democratização do acesso. 5.1. Todo projeto artístico-cultural inscrito neste edital que tenha a previsão de público pagante ou comercialização de produtos deverá conter em seu plano de distribuição, comercialização, 5.1.1, o quantitativo de ingressos ou produtos culturais, 5.1.2, o custo unitário dos ingressos ou produtos culturais, 5.1.3, a previsão da receita a ser arrecadada. 5.2. Na hipótese prevista no 5.1, os preços de comercialização de produtos ou de ingressos deverão ser estipulados com vistas à democratização do acesso, sendo observada a gratuidade e ou a venda de ingressos a preço populares. 5.3. O proponente deverá prever a adoção de pelo menos 2 das seguintes medidas de democratização de acesso às atividades, aos produtos, serviços e bens culturais. 5.3.1. Desenvolver atividades em locais onde a população tenha dificuldade de acesso a bens culturais. 5.3.2. Oferecer transporte gratuito ao público para a camada da população que não disponha de recursos de locomoção. 5.3.3. Promover o acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais, jovens em situação de vulnerabilidade e às pessoas idosas. 5.3.4. Disponibilizar na internet a íntegra dos registros audiovisuais existentes dos espetáculos, exposições, atividades de ensino e outros eventos de caráter presencial, respeitando os direitos autorais e de utilização de imagem. 5.3.4 destacada. 5.3.5.
desenvolver atividades de fruição e formação cultural nos municípios paranaenses com até 10.000 habitantes. Cinco ponto 3.6 realizar gratuitamente atividades paralelas ao projeto, tais como ensaios abertos, estágios, cursos, treinamentos, palestras e oficinas. 5.3.7 oferecer bolsas de estudo ou estágios a estudantes da rede pública de ensino em atividades educacionais ou profissionais desenvolvidas fora do projeto cultural. 5.3.8 destacando 5.3.7. Quem é que pediu destaque? Raquel e Soraya. 5.3.8 proporcionar vivências artísticos culturais a jovens estudantes da rede pública de ensino durante todo o projeto. 5.3.9 desempenhar atividades voltadas à formação artístico-cultural e ou formação de plateia aos professores da rede pública de ensino. 5.3.10 distribuir, no caso dos proponentes com projetos que tenham por objeto a edição de livros, 20% da tiragem direcionada ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, sendo responsabilidade do proponente prever o custo logístico de distribuição no orçamento do projeto. 5.4 as medidas de acessibilidade e democratização de acesso previstas nos itens 5.3.1 ao 5.3.10 se referem à contrapartida cultural e serão consideradas como critério na avaliação. Item 7.1.2 do projeto cultural, devendo ser comprovado seu cumprimento quando da entrega do relatório final e da prestação de contas, sendo este item indispensável para a sua aprovação. 5.5 todo proponente, no momento da prestação de contas, deverá acrescentar 3 volumes do resultado, produto, documento, para compor a memória do Profice, quando for o caso. Item 6, da seleção dos projetos. 6.1. O processo de seleção será desenvolvido em 3 etapas de forma virtual. 6.1.1 Primeira etapa, habilitação, com caráter eliminatório. 6.1.1.1 será realizada por uma comissão composta por funcionários da Secretaria de Estado da Cultura, que procederão à verificação do atendimento às exigências deste edital quanto 6.1.1.1.1 ao aspecto formal de preenchimento do formulário. 6.1.1.1.2 a legitimidade do proponente. 6.1.1.3 a anexação e regularidade da documentação obrigatória solicitada. Anexo 3. 6.1.1.1.4 a anexação à regularidade da documentação específica referente às áreas e categorias pretendidas, observando o limite do sistema para o envio de arquivos de até X megabytes referentes ao anexo 4. 6.1.2
O resultado dessa etapa será publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado no endereço www.cultura.pr.gov.br. Seis ponto um ponto um ponto 2.1. Os projetos que atenderem a todas as exigências serão considerados habilitados e encaminhados à segunda etapa. 6.1.1.2.2. Os proponentes inabilitados poderão apresentar recurso ao secretário de Estado da Cultura num prazo máximo de 7 dias corridos a contar da publicação do resultado dessa etapa. 6.1.1.2.3. Após a análise dos recursos referentes à primeira etapa da seleção, a SEC publicará o resultado no Diário Oficial do Estado e o disponibilizará no endereço www.cultura.pr.gov.br. 6.1.2. Segunda etapa. Análise técnica e de mérito. 6.1.2.1. Será realizada pelas comissões técnicas das áreas culturais indicadas pela CEPROFICE. 6.1.2.1.1. Cada membro que compõe as comissões técnicas receberá os projetos habilitados destinados à sua área e avaliará individualmente os conteúdos de acordo com os critérios e parâmetros estabelecidos neste edital, pontuando cada projeto e emitindo parecer técnico. 6.1.2.1.2. Nesta etapa, serão classificados os projetos que atinjam na sua pontuação final o mínimo de 70% do total de pontos possíveis na soma dos critérios de análise técnica e de mérito. 6.1.2.2. Serão... Não, ponto 3, né? Ponto 1.3. A pontuação final será a soma das notas atribuídas pelos 5 componentes de cada uma das comissões técnicas, sendo descartadas a maior e a menor, resultando na média da soma das 3 notas intermediárias. 6.1.2.2. Serão impedidos de participar como membros da Comissão de Análise Técnica e de Mérito os cônjuges e os companheiros, bem como os parentes por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau dos proponentes e ou integrantes dos projetos. 6.1.2.2.1. Nessa hipótese, o membro da comissão técnica será substituído automaticamente por ordem de classificação do Banco de Pareceristas da Secretaria de Estado da Cultura. 6.1.3. Terceira etapa. A aprovação de projetos. 6.1.3.1. Será realizada pela CEPROFICE, que receberá a relação de proponentes classificados em ordem decrescente de pontuação e os pareceres de análise das comissões técnicas. 6.1.3.1.1. Com base na pontuação estabelecida para os projetos, nos pareceres, nos critérios gerais que norteiam o Profice e no limite de recursos destinados para as áreas neste edital, a CEPROFICE homologará o resultado final. Item 7.
dos critérios para a pontuação de projetos. 7.1. Os critérios de pontuação adotados pelas comissões técnicas para análise técnica e de mérito dos projetos serão os descritos a seguir, observados os parâmetros contidos no anexo 6. 7.1.1. Relevância, mérito, caráter inovador, clareza e continuidade do projeto, até 30 pontos. 7.1.2. Adequação, acesso à população aos bens e serviços culturais propostos e potencialidade de impacto no desenvolvimento cultural por meio das contrapartidas propostas, até 30 pontos. 7.1.3. Adequação orçamentária e viabilidade de execução do projeto, até 20 pontos. 7.1.4. Currículo do proponente e da equipe principal, até 20 pontos. 7.2. No âmbito da segunda etapa, não poderá haver empate na pontuação final concedida aos projetos. 7.2.1. O desempate será feito mediante a comparação em escala decrescente de prioridade, considerando os critérios descritos nos itens 7.1.1 a 7.1.4. 7.2.2. Em caso de igualdade de notas na redistribuição dos recursos, será utilizado como critério de desempate o projeto de menor valor. 7.2.3. Caso o empate continue, a CEPROFICE efetuará o sorteio para definição do resultado. 7.3. A relação dos projetos aprovados será publicada no Diário Oficial do Estado e disponibilizada no endereço www.cultura.pr.gov.br. Item 8. Da desclassificação dos projetos. 8.1. Resultarão na desclassificação do projeto inscrito neste edital as situações a seguir mencionadas. 8.1.1. Na etapa de habilitação. 8.1.1.1. Falta ou irregularidade de quaisquer documentos, informações ou características do projeto considerados como obrigatórios. 8.1.1.2. Apresentação de projeto por proponente impedido conforme normas que regulam o Profice e este edital. 8.1.2. Na etapa de análise técnica e de mérito. 8.1.2.1. Obtenção de pontuação final inferior a 70% do total de pontos possíveis na soma dos critérios de análise técnica e de mérito. 8.1.2.2. Projetos que evidenciem a intenção de promover a difusão de ideologias políticas, religiosas, filosóficas ou de que, algum modo, apresentem caráter sectário ou discriminatório. 8.1.2.3. Projetos que tenham sido submetidos a julgamento por membros impedidos das comissões técnicas. 8.2. Os projetos
classificados, mas não aprovados, assim como aqueles desclassificados em qualquer uma das etapas do procedimento, serão relacionados em listagem a ser divulgada na mesma data do resultado, no endereço www.cultura.pr.gov.br. 8.3. Os projetos desclassificados neste edital, com seus respectivos documentos e informações, serão excluídos do CISPROFICE num prazo de 30 dias após a divulgação do resultado final. 8.4. A CEPROFICE poderá, até a publicação do resultado final deste edital, solicitar informações complementares aos proponentes, fixando prazo para sua apresentação. Item 9. Dos recursos administrativos. 9.1. Conforme item 6.1.1.2.2, cabe recurso dirigido ao secretário de Estado da Cultura no prazo de até 7 dias corridos, contados da divulgação do resultado da primeira etapa. 9.1.1. O secretário poderá consultar a Comissão de Habilitação para análise dos recursos. 9.2. O resultado acerca dos recursos referentes à etapa de habilitação será publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná e disponibilizado no endereço www.cultura.pr.gov.br. 9.2.1. A publicação indicará apenas o resultado da deliberação acerca dos recursos, listando-os como deferidos ou indeferidos. 9.3. Cabe recurso em primeira instância dirigido às comissões responsáveis pela análise técnica e de mérito do projeto, no prazo de até 7 dias corridos, contados da divulgação do resultado. 9.3.1. As comissões técnicas terão um prazo de até 30 dias para análise dos recursos, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. 9.4. O recurso acerca dos... 9.4. O resultado acerca dos recursos será publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná e disponibilizado no endereço www.cultura.pr.gov.br. Já decoraram, né? 9.4.1. A publicação indicará apenas o resultado da deliberação acerca dos recursos, listando-os como deferidos ou indeferidos. 9.4.2. O detalhamento da decisão constará no processo referente a cada recurso, sendo disponibilizado no endereço acima referido. 9.5. Caberá recurso em segunda instância dirigido à presidência da CEPROFICE, somente na hipótese de indeferimento do recurso apresentado anteriormente à Comissão de Análise Técnica e de Mérito. 9.5.1. O prazo para interposição de recurso será de 7 dias corridos, contados da divulgação do edital contendo o resultado da deliberação quanto aos pedidos de recurso. 9.5.2. A CEPROFICE terá o prazo de até 30 dias para análise dos recursos, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. 9.5.3. Aplica-se às decisões acerca dos resultados a mesma regra de divulgação definida anteriormente para os pedidos de revisão. 9.6. A interposição de pedidos de recurso, consoante o previsto nos itens anteriores,
terá efeito suspensivo em relação ao resultado anteriormente publicado. 9.7. O deferimento dos recursos não produz direito adquirido à classificação ou aprovação, visto que tal situação depende da pontuação final obtida nos projetos e da deliberação da CEPROFICE. 9.7.1. Caso o deferimento dos recursos decorra a classificação e ou aprovação de projeto anteriormente desclassificado ou não aprovado, serão procedidas publicações adicionais ao resultado, retificando o seu conteúdo. 9.8. Após a conclusão, em caráter definitivo, acerca de todos os recursos, será publicado o resultado final deste edital no Diário Oficial do Estado do Paraná e disponibilizado no endereço www.cultura.pr.gov.br. A gente já está no final, tá, gente? Bem no finalzinho mesmo. 10. Do certificado de aprovação e da declaração de intenção de incentivo. 10.1. Publicado o resultado final, será emitido o certificado de aprovação pertinente a cada projeto aprovado, no qual constarão a identificação do proponente, o título e a área do projeto, as datas de aprovação e de encerramento e o valor autorizado para captação junto às empresas incentivadoras. 10.1.1. O proponente terá o prazo máximo de 30 dias após a publicação do resultado final para emissão do certificado de aprovação junto ao CISPROFICE. 10.2. De posse do certificado de aprovação, o proponente poderá buscar incentivadores para o projeto, sendo que este deverá preencher a declaração de intenção de incentivo, que será submetida à coordenação de Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda. Isso também é uma coisa que vai mudar ali. A gente vai colocar o passo a passo, porque hoje isso é tudo feito dentro do sistema, tá? Que ele conversa com a Secretaria da Fazenda, enfim, é tudo ali. 10.3. Após a habilitação de seu credenciamento e a aprovação da declaração de intenção de incentivo pela CRE-CEFA, o incentivador efetuará a transferência dos recursos diretamente ao proponente, por meio de depósito na conta bancária do projeto. 10.3.1. Os documentos bancários referentes ao projeto serão mantidos pelo incentivador, devendo ser apresentados à CEFA quando solicitados. 10.5. 4. De posse do certificado de aprovação, o proponente deverá abrir conta corrente vinculada ao projeto no Banco do Brasil, que somente poderá ser movimentada a partir da captação de, no mínimo, 70% do valor global do projeto, devendo tais recursos permanecer aplicados. 10.4.1. Os valores provenientes da aplicação dos recursos poderão ser utilizados no projeto, cabendo à CEPROFICE analisar e aprovar previamente a utilização destes. 10.4.2. No ato de abertura da conta corrente, o proponente deverá assinar a autorização à Secretaria de Estado da Cultura para que os valores depositados possam ser aplicados para o acesso às informações referentes à conta corrente e para a transferência ao Fundo Estadual de Cultura, no caso dos recursos não serem utilizados para a execução do projeto. 10.4.2.1. Deve o proponente prever no orçamento do projeto os custos operacionais e administrativos relacionados à manutenção da conta corrente vinculada ao projeto,
e não fazendo, arcar com tais despesas. 10.4.3. Quando o proponente tiver captado 70% do valor do projeto, o mesmo será liberado para execução. 10.5. O proponente terá o prazo de até 18 meses contados a partir da emissão do certificado de aprovação para realizar a captação do valor total do projeto. 10.5.1. No caso do proponente ter realizado, ao término dos 18 meses, somente a captação mínima de 70% do valor do projeto, poderá solicitar seu redimensionamento, cabendo à CEPROFICE deferir ou não a solicitação. 10.5.2. Na hipótese de indeferimento da solicitação de redimensionamento do projeto pela CEPROFICE, ele será considerado finalizado. 10.6. Os recursos não utilizados pelo proponente na execução do projeto, acrescidos de sua aplicação, serão transferidos para o Fundo Estadual de Cultura, Banco do Brasil, agência 3793, dígito 1, conta corrente 10914, dígito 2, no prazo máximo de 30 dias contados após a sua conclusão ou mediante a expiração do prazo de captação. Item 11, da prestação de contas e do relatório final. 11.1. Os projetos aprovados deverão ser objeto de prestação de contas dos recursos recebidos conforme artigo 12 do Decreto número 8.679, de 2013, devendo ser observado ainda o Manual de Prestação de Contas, disponibilizado no endereço www.sic.cultura.pr.gov.br. 11.2. A entrega do relatório final e da prestação de contas deverá ser feita no prazo de 30 dias após o encerramento da execução do projeto, conforme cronograma de atividades. 12. Das penalidades. 12.1. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, nomeada pelo Secretário de Estado da Cultura, realizará a análise, julgamento e recomendação quanto à aplicação de sanções e penalidades aos proponentes e incentivadores que incorrerem nas situações previstas nos artigos 32, 33 e 34 do Decreto número 8.679, 2013. 12.2. O descumprimento de quaisquer das disposições do presente edital, das normas legais aplicáveis e a inexecução total ou parcial do projeto poderão resultar na aplicação de medidas de caráter disciplinar consoante o disposto na Lei número 17.043, de 2011, e os artigos 16 e 17 do Decreto número 8.670, de 2013. 13. Item 13. Disposições gerais. 13.1. Todas as informações prestadas na apresentação do projeto estarão sujeitas à comprovação. 13.2. Serão de responsabilidade do proponente, 13.2.1, todas as despesas decorrentes de sua participação no programa. 13.2.2. A veracidade das informações e dos documentos apresentados, bem como sua comprovação quando solicitada. 13.2.3. A guarda da cópia do projeto, dos documentos e de todos os anexos. 13.2.4. O gerenciamento de recursos, de restrição, de recebimento de e-mails, filtros anti-spam, etc.,
que impeçam o recebimento de e-mails enviados pela SEC e ou pelo sistema do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, CIS-Profice. 13.3. Constitui ônus dos proponentes a obtenção das liberações necessárias junto aos órgãos competentes, tais como Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões, SATED, Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná, CIAPA, Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, AVEC, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, Conselho Estadual do Patrimônio Artístico, Histórico e Artístico, CEFA, Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e outros órgãos, assim como autorizações dos autores e outros conforme especificidade do projeto, apresentando a documentação comprobatória junto com o relatório final e a prestação de contas do projeto. Vamos anotar ali o 13.3. Vou precisar que aumente a letra depois, eu não enxergo. Tudo bem. 13.4. A SEC não se responsabiliza pelo cadastro de proponente ou projeto não efetuado causado por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem a transferência de dados ou acesso aos arquivos disponíveis no CIS-Profice. 13.5. Os proponentes são os únicos responsáveis pelo ônus decorrente da apresentação de projetos incompletos, campos não preenchidos, falta de documentação e informação obrigatória ou outra falha que implique na não inscrição ou aprovação do projeto. 13.6. Não poderá haver pedido de redimensionamento do orçamento do projeto a CIS-Profice, salvo no caso citado no item 10.5.1. 13.7. O proponente é responsável por manter seus dados devidamente atualizados e por prestar informações e enviar a documentação quando solicitado pela SEC. 13.8. Caso o proponente desista do projeto após o resultado final do edital ou recebimento do certificado de aprovação, não haverá nova publicação de chamamento, sendo que o valor referente ao projeto desistente será destinado ao Fundo Estadual de Cultura. 13.9. A SEC, havendo razões superiores que justifiquem, poderá revogar este edital a qualquer momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos interessados ou a terceiros sob qualquer fundamento de direito. 13.10. Esclarecimentos sobre este edital serão prestados pela Coordenação de Incentivo à Cultura, SIC. As questões deverão ser enviadas para profice@cec.pr.gov.br. 13.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura, CIS-Profice, pela Coordenação de Incentivo à Cultura, SIC, e pela Secretaria de Estado da Cultura, SEC, segundo as respectivas competências. Muito bem. Parabéns, Aline. Você merece um copo d'água.
2. Muito bem mesmo. Deu para entender? Opa! Pessoal, Experiência como atriz ajuda. São 16h20, 4h20. E tem um cafezinho, exatamente. Só que um cafezinho de 15 minutos mesmo. Nós temos aqui 12 destaques. Foram o que foi feito. E aí a gente, então, volta para terminar, então, esse trabalho aqui. 15 minutos.